Olá pessoal, me chamo Wesley Barbosa Tenório e estou aqui fazendo a explicação do desafio da empresa Soft Expert da vaga de consultor de implantação, cujo desafio é criar um processo de solicitação de viagem. Essa apresentação vai ser feita exatamente no dia 23 de fevereiro de 2026. E essa apresentação, e como todo e qualquer tipo de cadastro realizado, está respeitando a Lei LGPD 13.709 de 2018, ok? Então, pela legislação, não vamos estar colocando nenhuma disposição aqui no sistema, tá? Vamos prosseguir então pela apresentação. E após a apresentação, todas as informações dos sistemas vou estar apagando, tá ok? Para poder ficar registrado obedecendo a legislação. E então vamos lá. Então a vaga é para consultor de implantação, o desafio é criar um processo de solicitação de viagem pela empresa Software Expert. Primeiro passo seria o cadastro de processos, né, no sistema oficial da empresa, o Software Express. E para a realização do cadastro de processo, a gente pode fazer a realização do cadastro de automação usando o BPMN, que essa é uma inclusão que a gente vai utilizar o tipo de processo PM032. Após feito o cadastro de, de automação, a gente filtra ele aqui, faz a pesquisa. No caso aqui está desafio Wesley. Pesquisando, a gente localiza ele aqui. A gente dá um duplo clique nele e vai aparecer a tela aqui abaixo, próxima tela, né? Que é o cadastro de automação que a gente criou. E a gente pode observar que foi colocado o identificador desafio Wesley, com o nome desafio consultor de implantação, o tipo superior desafio, solicitação de viagem. Esse é um cadastro feito no próprio sistema. E o processo de revisão será do tipo simplificado, tá? Identificador, o nome, cadastro de implantação, tipo de revisão, tipo processo de revisão é simplificado, ok? E de acordo com a documentação, o desafio do processo de segurança foi vinculado somente ao meu usuário e o da minha equipe. Então ele está aqui, o processo de segurança, foi vinculado ao desafio do consultor de implantação, né? E a mim, que sou eu, né? O consultor propriamente dito. Então, na parte de segurança, obedecendo o manual, está sendo vinculado a mim e minha equipe, ok? O próximo passo é a criação do processo propriamente dito de automação, que essa criação de automação será feita no módulo PM063 e os dois processos, tanto o PM063 quanto o PM032, são extremamente necessários para a criação do processo, que será identificado no desafio como o nome de Wesley, tá? Então, a gente criando o processo, a gente pode acessar ele na aba Processos PM063, como a gente pode observar aqui. A gente dando um duplo clique nele, a gente vai ver que nos dados gerais está aqui o tipo de processo, desafio, Wesley, identificador, o nome, processo de solicitação de viagem, o responsável, né? E na descrição
do processo de solicitação de viagem também que poderia ser aberto por qualquer outro usuário do sistema, conforme descrito na documentação, ok? E na parte de automação, foi habilitadas as automações, conforme a documentação de componente e objeto, tudo ambos com workflow, na operação instância, e também na aba gestão, como a gente pode observar no último item aqui, na aba gestão foi definidas as áreas predispostas aqui, que é o desafio seleção, né, de processo de seleção, e da gestão de instância, desafio seleção. Então é o tipo, gestão de processo e o gestão de instância. Já foram definidos as instâncias, conforme solicitado. E o passo 3 seria a própria criação do fluxograma, que como vai ser conduzido todo o processo de criação de processo de viagem, como que vai ser feito essa tramitação, né? Então, o fluxograma do processo de criação de viagem, ele foi dividido em 3 blocos: iniciador, o líder e o gestão de viagem. Como a gente pode observar aqui, o iniciador ele solicita a viagem. Nessa solicitação existe uma condição se a viagem é internacional ou não. Se a viagem é internacional, o processo é encaminhado para o líder. Se não é, caso não seja, o processo segue para a cotação e reserva, tá? Na parte aqui do iniciador. Esse líder que é responsável pela aprovação ou não, que a gente vai ver a seguir. A parte do líder tem como a prerrogativa de aprovar ou não o mesmo, né, a solicitação de viagem. Uma vez aprovado, é encaminhado para a cotação e reserva. Caso não, o processo retorna ao iniciador para, para as validações iniciais. Uma vez aprovada o líder, inicia-se a cotação da viagem. Ela sendo reprovada, inicia-se a cotação novamente. Após aprovada, prossegue para o setor de comunicação de viagem e gestão, como a gente vai ver no próximo slide a seguir. Aqui, ó, gestão de viagem, que é onde é realizada a cotação e a reserva, certo? O próximo passo seria a criação do formulário, que está na documentação. A criação de formulário é feita através do menu Formulário. Após a criação do formulário, que é o FO005 do cadastro, a gente localiza o formulário criado, dá um duplo clique nele, ele vai abrir propriamente o formulário que foi criado, né? Eu tentei deixar o mais fiel possível com a documentação, com as exigências solicitadas, e também pelos estudos, né, do YouTube que o manual disponibilizou para a gente, está feita realizando aqueles estudos da videoaula. Então aqui coloquei a logo da empresa, né, a solicitação de viagem, todos os campos aderentes, os itens necessários e sempre seguindo a regra de negócio. E na documentação ele fala que há um bônus, né, que era para colocar a parte da UF, e ao clicar a UF a gente consegue trazer as cidades daquelas respectivas UFs, seja Paraná, etc, né? Então foi criado esses campos conforme a documentação exigia. E o próximo passo, após feito o formulário, é a gente criar o painel Analytics, a criação de painel,
Essa criação de painel, ela é muito importante. Ela tem como objetivo criar um painel contendo, de acordo com a documentação exigida, 6 visões. E essa é uma ferramenta indispensável para transformar dados em informações claras e úteis por meio de visualizações intuitivas, como gráficos e indicadores. É possível identificar tendências e comparar resultados, detectar problemas e apoiar na tomada de decisão de forma rápida e assertiva. Além disso, facilita a comunicação entre a equipe e os gestores, tornando os dados complexos mais compreensíveis e contribuindo para o acompanhamento mais eficiente de desempenho dos resultados do negócio como um todo. Ou seja, esse painel é extremamente importante para visualização e compreensão das viagens que está sendo solicitada e as demais informações de uma forma rápida e bem objetiva. É, Seguindo a documentação, então, como foi explicado no slide anterior, foi criado um painel, né, com identificador com 6 itens, 6 painéis, que a gente vai ser demonstrado aqui no slide. Então a gente criou aqui no cadastro de painéis, no AN003, 6 tipos de painéis, um de coluna, um de barra, outro de coluna de pizza, de tabela, de número, com os nomes. Aí aqui com o identificador, que foi o desafio, com o nome, consultor de plantação, responsável, tudo seguindo a documentação exigida, tá? O próprio sistema da Soft Expert na criação do painel Analytics. É, Seguindo a documentação também foi criado um painel com identificador. Perdão, pessoal. Então, aqui seguindo o próximo slide, foi criado um painel, né, para condensar todas essas visualizações criadas no painel de forma visual e objetiva. Então, a gente viu aqui que foi criado aqui esse portal, né? Eu falei painel, corrigindo, é um portal, foi criado um portal para condensar todas aquelas informações, para condensar todos aqueles painéis criados, que são 6. Então, a gente criou aqui o painel, desafio de consultor de implantação, que a gente vai ver aqui no slide a seguir. E observando o painel, que aqui não tem informações, né, muitos dados, por isso que eles estão em branco aqui. São 6 painéis. E o portal ele é composto pelo identificador, né, desafio consultor de plantação, contendo as 6 visões solicitadas na documentação. E conforme o manual também, durante a sua configuração, foi deixado ele público e direcionado somente para a equipe de desafio. Tá ok? Então, pessoal, resumindo a apresentação do software da Expert na vaga de consultor de implantação, meu nome é Wesley, aqui está meu e-mail. Então, essa foi uma breve apresentação do desafio solicitado de cadastro de viagem e a apresentação do sistema de forma profissional, como slides, e bem explicado conforme exigido. Tá ok? Forte abraço a toda a equipe. Tchau, tchau.